No programa de hoje, você vai saber tudo o que rolou na ação comemorativa do Dia Mundial do Combate ao Diabetes, realizada na rodoviária de Belo Horizonte, com a participação de vários alunos do UniBH. Envelhecimento, Novembro Azul, integração da saúde humana e animal foram alguns dos temas relacionados à área da saúde trabalhados no último circuito acadêmico. Você confere também uma cobertura especial dessas atividades. Seja muito bem-vindo! A movimentação intensa é comum em vésperas de feriados. Mas dessa vez, o que atraiu essa multidão para a rodoviária de BH não foram os embarques nos ônibus de viagem, mas sim a oportunidade de cuidar da saúde. Trata-se de uma ação comemorativa do Dia Mundial do Combate ao Diabetes, uma doença caracterizada por alterações nos níveis de glicose do sangue. É uma doença extremamente comum em que há um aumento dos níveis de glicose ou de açúcar no sangue. Esse aumento do açúcar no sangue vai gerar uma série de lesões no que a gente chama de órgãos-alvo, levando às complicações crônicas da doença. Para se prevenir, é preciso conhecer os tipos de diabetes existentes e suas particularidades. Quando nós nos alimentamos, o nível de açúcar no sangue, de glicose, aumenta e isso estimula um órgão chamado pâncreas que fabrica insulina. E essa insulina, ela abre as portas dos tecidos para que a glicose seja usada como fonte de energia. Nós temos dois tipos de diabetes mais comuns. Um é o diabetes tipo 2, que é o do adulto, em que o indivíduo se alimenta, o nível de açúcar no sangue aumenta, a insulina é produzida, mas essa insulina não funciona direito. É um dos tipos de diabetes. E o outro tipo de diabetes é o diabetes tipo 1, que é mais comum na infância e na adolescência, né? Corresponde a menos de 5% dos casos de diabetes. Esse diabetes tipo 1, nele há uma falta de produção de insulina pelo pâncreas, que é destruído. O sistema imunológico dessas crianças destrói o próprio pâncreas e isso faz com que haja uma falta absoluta de insulina. Então ele não tem insulina. Há também a diabetes gestacional. O que acontece? A gestante tem a placenta produz alguns hormônios que dificultam o trabalho dessa insulina. Tudo isso resulta em níveis aumentados de glicose no sangue, levando às lesões dos órgãos-alvo. O projeto é fruto de uma parceria entre o UniBH e a Secretaria Municipal de Saúde e contou com a participação de profissionais da área e alunos dos cursos de nutrição, enfermagem e educação física. A ideia maior do evento é conscientizar a população que diabetes tem controle, não tem cura, mas existe um controle, existem possibilidades de que as pessoas não desenvolvam essas complicações que é o agravante da doença. Para os estudantes, a intervenção foi uma oportunidade excepcional para aprimorar o contato com o público, um aspecto importante para a formação dos futuros profissionais. O contato com o público que vai me trazer diferentes experiências, né? Eu estou fazendo estágio lá no ambulatório, né? Eu já tenho um contato com o público e, assim, cada pessoa ela tem uma individualidade. Então, trabalhando essa individualidade da pessoa que eu vou conseguir me tornar uma boa profissional. O diabetes é uma doença crônica e silenciosa. Por isso é importante ficar atento a alguns fatores de risco. Indivíduos obesos, indivíduos que têm parentes de primeiro grau diabéticos, indivíduos que fumam, que têm colesterol elevado, que têm pressão elevada, sedentários, todos têm um risco aumentado de ter diabetes. Por isso que a gente sempre recomenda que todo indivíduo que tem um desses fatores de risco, assim que tiver um contato com a equipe de saúde da família, já tenha um nível de glicose dosado. Agora, se o indivíduo não tem nenhum desses fatores de risco, como a diabetes é uma doença cuja prevalência aumenta com o passar do tempo, haja visto, por exemplo, que aos 18 anos de idade a prevalência é 1%, aos 65 anos de idade a prevalência é quase 30%. Então, recomenda-se que os indivíduos a partir dos 40 anos, mesmo que não tenham fatores de risco, façam pelo menos uma dosagem anual do nível de glicose no sangue. Para o Ronaldo, que nunca havia medido a glicose e faz parte do grupo de risco relacionado à idade, a ação foi uma oportunidade para colocar os exames em dia. O vigilante elogiou a iniciativa, principalmente pela importância das informações oferecidas. A gente tem que saber se informar realmente, você viver melhor e viver bem e viver o máximo possível. Um diagnóstico precoce é fundamental. Os exames são feitos de forma simples e prática. O diagnóstico de diabetes é feito por um exame simples, que é o exame de glicemia capilar, né? De glicemia capilar ou venosa. O que a gente usa é a glicemia de jejum, que é o mais prático.
o indivíduo faz um jejum, normalmente de 8 a 10 horas, e no dia seguinte ele dosa o nível de glicose. Dependendo do nível de glicose, a gente confirma ou não o diagnóstico de diabetes, até com outros exames subsequentes. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, existem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença no país. Mudança de hábitos e controle dos níveis de glicose no sangue são algumas das estratégias mais eficazes para preservar a qualidade de vida dos diabéticos. É fundamental que, para se controlar o diabetes, hajam duas coisas. Primeiro, a participação do próprio paciente, porque é uma doença em que a pessoa tem que mudar o seu estilo de vida, né? Se ela está sedentária, tem que começar a fazer uma atividade física. Se ela está com sobrepeso, obesidade, ela tem que mudar a dieta também para poder chegar ao peso ideal. Se ela fuma, ela tem que abandonar o tabagismo, né? E também fazer uso dos medicamentos conforme a orientação médica. Esse conjunto de fatores, por isso que é comum em diabetes ter uma equipe multidisciplinar tratando, médico, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, né? É importante ter uma equipe multidisciplinar abordando a pessoa para que se tenha sucesso no tratamento. Entre as inúmeras complicações que o diabetes pode causar, destacam-se problemas bucais e oculares. O diabetes é uma doença que afeta os vasos do corpo humano, principalmente os pequenos vasos. E onde a gente tem um dos principais locais que a gente tem pequenos vasos são justamente na retina, no olho, principalmente na retina. Então a diabetes ela vai causando pequenas alterações desses vasos que podem culminar com baixa de visão e até o mesmo cegueira em casos muito avançados. Além da diabetes, além da retinopatia diabética, que são as alterações da retina causadas pelo diabetes, a diabetes também é responsável por acelerar o processo de catarata. Os pacientes mais jovens desenvolvem catarata mais cedo e também tem uma associação com o glaucoma. Uma pessoa que tem diabetes já tem uma maior possibilidade de ter infecções generalizadas, seja na boca, seja no organismo todo, né? Então, por isso, é muito importante que se procure dentista para que ele possa fazer um exame bucal mais aprofundado para ver se tem alguma lesão, se tem alguma gengivite e cuidar bem da boca, que é uma coisa muito importante, afinal de contas a saúde começa pela boca. Visão mais debilitada, músculos mais flácidos e audição com sinais de desgaste. Esses são alguns dos sinais do envelhecimento que os visitantes do circuito acadêmico tiveram a oportunidade de vivenciar nessa oficina. A atividade de hoje tem como objetivo sensibilizar as pessoas com relação ao processo natural do envelhecimento. São modificações que acontecem dentro do processo, né? Eu sempre reforço que é natural e que faz com que os idosos fiquem um pouco mais lentos para se movimentar, para ouvir, para fazer as atividades. E as pessoas hoje têm muita pressa, né? E têm pouca paciência com o idoso. E é um processo que todos nós vamos passar. Então, é a pessoa se colocar um pouco no lugar e desenvolver essa empatia para se tornarem mais pacientes com os idosos. A atividade é fruto de um projeto do curso de fisioterapia do UniBH, focado nos cuidados com os idosos. Ele tem a finalidade de capacitar as pessoas para elas trabalharem como cuidador de idosos. Então, ele é aberto para a comunidade, as pessoas que pretendem trabalhar como cuidador de idosos ou muitas vezes familiares que querem aprender a cuidar do idoso. Eles se inscrevem, é um curso gratuito e durante um semestre tem encontros semanais onde vão discutir temas como prevenir queda, como administrar medicamento, primeiros socorros, enfim, cada aula um tema específico para as pessoas se capacitarem para trabalhar nessa área. O Eduardo, que está começando a se preocupar com os efeitos da passagem do tempo, aprovou a iniciativa. Hoje estou com 61 anos e já tenho uma preocupação, né, de me prevenir para já me preparar para a idade mais avançada. Então isso é muito interessante. Eu acho que esse tipo de comunicação, de passar essas informações é muito importante. Eu acredito que temos muito pessoas idosas que hoje estão aí em algumas situações, talvez seja exatamente por falta desse tipo de informação. Eu acho que isso é muito importante. A convivência dos homens com os animais, que geralmente é harmoniosa e prazerosa, também pode apresentar perigos. A forma com que a condição dos bichos pode afetar a saúde humana foi o tema desta palestra do curso de veterinária. Os animais, principalmente os cães e gatos, eles podem ser portadores de zoonoses. Que são zoonoses? São doenças que são transmitidas entre homens
e animais entre animais e vice-versa. Eu posso passar uma doença para o cachorro e ele pode passar para mim. Então, se eu não controlar essa população, se eu não esclarecer para o homem que elas existem, como eu prevenir, muitos animais podem adoecer e eu posso passar esse problema para o homem, como é o caso da leishmaniose hoje em Belo Horizonte e região. Então é o esclarecimento, o conhecimento para fazer a prevenção, para evitar que isso vire aí uma epidemia. Lembrando que hoje a leishmaniose mata mais do que a dengue. E um outro problema que a gente começa a enfrentar hoje, né, que começa a aparecer, mas já é um problema, é o problema da esporotricose, que é uma micose que hoje está muito comum entre os gatos. Em Belo Horizonte a gente está com um alto índice dentro dos gatos do parque municipal, que é uma doença que deixa ferida nos animais. Se eu conseguir manter o meu felino, né, o meu gato dentro de casa, castrá-lo, eu consigo fazer o controle dessa doença e evitar que ela chegue ao homem. Porque hoje as pessoas estão se contaminando, porque o gato simplesmente, se estiver contaminado, se eu tentar ajudar um gato e pegar esse gato na rua, ele acaba me contaminando. A palestrante orientou sobre o manejo populacional de cães e gatos, um trabalho que pode servir como alternativa de atuação para os futuros profissionais. São ações que o município deve fazer para que a gente não tenha abandono, principalmente de animais nas ruas, que é um problema que hoje incomoda muitas das pessoas, né? Então é importante o papel do veterinário dentro das prefeituras. Dentro das estratégias, a gente tem principalmente uma que é muito conhecida, né, pela população em geral, que é a castração. Por que castrar cães e gatos? Para diminuir a população, para que não tenha abandono, para que não tenha zoonoses, né? A importância de ter uma legislação para apoiar, uma educação. A gente tem que educar as pessoas a tratarem esses animais melhor. É a famosa guarda responsável. Eu tenho que vacinar meu animal, eu tenho que levar ele para castrar. Então eu preciso capacitar, educar a minha população para tratar melhor esses animais, né? Eu estou mostrando para os alunos que, inclusive, é uma nova área de atuação do médico veterinário. Que eles achavam que ia para a prefeitura só para matar animais, e não. Hoje a gente tem várias ações que a gente pode promover, inclusive de saúde animal, de bem-estar animal, que vão ajudar a reduzir as doenças, as zoonoses, e que vão melhorar a vida do homem e do ambiente que ele vive. O evento foi promovido pelos próprios alunos do curso, como fruto de um trabalho desenvolvido ao longo do semestre. É um trabalho que veio da disciplina de epidemiologia, junto com a professora Camila, com o propósito de divulgar informações importantes para a sociedade sobre zoonoses, doenças transmitidas para seres humanos, como a leishmaniose, e também como a manipulação dos animais, né? A ética e o bem-estar animal, para saber o que fazer com esses animais. Muitos são abandonados, então com esse propósito de saber lidar com a população dos animais e etc. Novembro é o mês do combate ao câncer de próstata. Neste trabalho, do curso de enfermagem, os alunos ofereceram orientações valiosas aos visitantes sobre a saúde dos homens. AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis também estiveram em pauta. Foram distribuídos preservativos masculinos e vários informativos sobre o assunto. Além disso, os alunos foram orientados pelos professores a reforçar com o público a importância da realização do exame de toque. É importante porque a hiperplasia ela pode ser benigna e maligna, né? E pode ocasionar um câncer de próstata, né? E pode até levar a pessoa a óbito mesmo. Por isso é importante fazer e procurar o serviço de saúde, né? Para fazer o exame de prevenção mesmo, para detectar a doença bem no início, que é mais fácil o tratamento. Os alunos desenvolveram modelos em miniatura para apresentar aos visitantes a hiperplasia prostática, uma condição muito comum que causa o inchaço da próstata. Aqui nós temos dois modelos, um mostrando a bexiga, a próstata e a uretra saudáveis, e o outro com a próstata alterada, né, de tamanho, né? Aqui a bexiga também já está alterada, e aqui não tem como a urina descer, porque a bexiga ela não contrai direito, né? E porque a próstata está inchada e impede a passagem da urina. Quando essa próstata está inchada, o paciente vai ter alguns sintomas, como urgência a urinar, dor a urinar, pode também ter sangramentos a urinar. E aqui também tem um outro exemplo, só que do sistema urinário mais completo, né? Aqui tem os rins mostrando a uretra, a bexiga e ali embaixo a próstata alterada, mostrando que a urina vai ter dificuldade ao passar pela próstata. Saúde em Forma fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.